Defesa de Walter Delgatti confirma que hacker da Vaza Jato esteve no Palácio do Planalto para encontro com Jair Bolsonaro. Reviravolta no caso das joias. Advogado nega agora que Mauro Cid vai dedurar ex-presidente da República. 8 de janeiro, Polícia Federal faz operação e prende comandante da Polícia Militar da capital por omissão nos atos extremistas. Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar deputada Carla Zambelli por perseguição com arma em São Paulo. O Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, está no ar. O advogado Ariovaldo Moreira, responsável pela defesa do hacker Walter Delgatti Neto, afirmou nesta sexta-feira que é possível provar que o cliente esteve no Palácio da Alvorada em 2022 para um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro. Ariovaldo Moreira deu a declaração ao chegar à sede da Polícia Federal em Brasília para acompanhar o novo depoimento para o qual Delgatti foi convocado. Ao ser questionado se Delgatti tem como comprovar o que disse aos parlamentares sobre o encontro no Alvorada, o advogado apenas respondeu que ele esteve no Alvorada sim e que inclusive teve imagem divulgada pela imprensa. Indagado, então, se o cliente pode comprovar o conteúdo da conversa com Bolsonaro, Moreira informou que ele havia sido orientado pela deputada Carla Zambelli a deixar o celular no modo avião antes da tal conversa com o ex-presidente. Obviamente que uma conversa com Jair Bolsonaro, no telefone em que Carla Zambelli acabou de inserir um chip, obviamente que ele não tem prova com relação a isso. É apenas o testemunho dele. Walter naquela oportunidade, e inclusive ontem ele não relatou, mas ele foi orientado por Carla Zambelli a deixar o celular dele no modo avião. Ele não relatou isso ontem. Segundo o advogado, Delgatti também apresentou indícios de provas para ajudar os investigadores a confirmarem as acusações feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, entre outros. Ainda de acordo com Ariovaldo Moreira, o hacker apresentou à Polícia Federal áudio em que conversa com uma assessora de Carla Zambelli sobre possíveis pagamentos por serviços prestados ao governo e a descrição da sala no Ministério da Defesa, onde teria se reunido com técnicos da pasta para elaborar um relatório técnico sobre as urnas eletrônicas usadas em 2022. A defesa do coronel Mauro Cid voltou atrás e disse que a confissão de seu cliente não tratará do esquema de desvio de joias sauditas recebidas por Jair Bolsonaro durante viagens oficiais. Em uma reviravolta no caso das joias, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, havia decidido na tarde de ontem confessar que o ex-presidente mandou que ele vendesse as joias dadas de presente pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. A informação foi inicialmente publicada pela revista Veja e confirmada pelo advogado de Cid, César Bittencourt. De acordo com a defesa, o ex-presidente teria dito, entre aspas, resolve lá, fecha aspas, para Mauro Cid negociar a venda de joias e relógios. Bittencourt assumiu a defesa de Mauro Cid na terça-feira, a pedido da família do tenente-coronel. O criminalista é o terceiro advogado a representá-lo no caso. Após reunião de Cid com o novo advogado, ele foi aconselhado a abrir o jogo devido ao conjunto de provas reunidas até o momento pela investigação e a possibilidade de ser o maior responsabilizado. O dinheiro da comercialização teria sido repassado a Bolsonaro em espécie para não deixar rastro. Com essa decisão, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro viram um gesto de desespero. O temor era de que o militar falasse o que fosse preciso para deixar a cadeia. Já no início da tarde de hoje, o advogado de Mauro Cid voltou atrás e diz que a confissão de seu cliente não tratará do esquema de desvio das joias sauditas. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que Mauro Cid tinha autonomia e negou ter ordenado a venda das joias. Ney Gonçalves Dias tem mais detalhes do caso. Hoje, sexta-feira,
no estado de Goiás, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava em uma padaria. E nessa padaria foi questionado sobre esta declaração do advogado de Cid, e o presidente disse que Mauro Cid, o seu ex-ajudante de ordens, tinha autonomia. O negócio aqui é o seguinte: no governo Temer surgiu uma portaria dizendo que joias personalíssimas deviam ficar com a autoridade que recebeu. Então, se eu vou na Arábia Saudita e pessoalmente eu recebo um anel, eu fico com esse anel. Acontece que o Tribunal de Contas da União veio posteriormente e disse que não, que isso aí pertence à União. Essa é a base de todo o imbróglio que está colocado aí. E você também tem essa semana, esse é o aspecto econômico da questão, ou seja, o envolvimento possível ou não do presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. Aí você tem também o envolvimento político, que foi a declaração do hacker de Araraquara, que está preso, de que o ex-presidente teria pedido a ele para invadir as urnas do TSE e que assumisse uma autoria de um resultado de uma investigação virtual feita no telefone do ministro Alexandre de Moraes. A semana termina muito triste. As notícias são realmente tenebrosas, mas no regime democrático você tem que, com serenidade, investigar com honestidade, cumprir a lei em todas as etapas, por pior que seja a situação. O depoimento de ontem do hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, colocou Jair Bolsonaro numa situação bem delicada. A defesa de Mauro Cid deixou a situação do ex-presidente ainda mais prejudicada. Para o comentarista de política, Milton Augusto, o inferno astral de Bolsonaro parece não ter fim. Vamos acompanhar. A gente tenta até mudar um pouco o viés, mas fica um tanto inviável com as coisas que vão acontecendo. Veja só. Ontem, o famoso hacker da Vaza Jato, que teria, segundo ele, a pedido e a mando da deputada Carla Zambelli, invadido o sistema do CNJ, esse hacker ontem na CPMI foi muito enfático ao afirmar que o presidente da República esteve com ele e pediu que ele assumisse um grampo, e segundo informações do hacker, a CPMI, esse grampo, o presidente tinha já esse grampo em posse, que seria um grampo que incriminaria o ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele também, a deputada Carla Zambelli o teria contratado para atuar nesses meios escusos aí relacionados às urnas eletrônicas, invasão do sistema do CNJ, de outros tribunais, enfim, todo um contexto para tentar o que se denominou ontem na CPMI como o golpe de Estado. Segundo senadores e deputados da atual base governista, já há indício suficiente para indiciar e prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, e não só a então ainda deputada Carla Zambelli. Ela que se livrou recentemente no Conselho de Ética de uma possível cassação que estava ali iminente, mas que por uma questão contextual, política, acabou sendo arquivada. Parece que dessa vez a coisa é bem mais complicada. E agora, por conta do que foi dito ontem, o hacker foi chamado de novo à Polícia Federal para novos depoimentos. Não bastasse isso, o ministro Alexandre de Moraes, num outro caso que investiga a questão das joias, sabe as joias, o celular do Acef, que foi recomprar as joias da Arábia Saudita, que foi para os Estados Unidos, enfim, um grande rolo. Por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da sua mulher, Michele Bolsonaro. Parece que o inferno astral para o ex-presidente não tem fim e tende a se complicar ainda mais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. A medida foi solicitada na semana passada pela Polícia Federal no âmbito da investigação da Operação Lucas 12.2, que apura o suposto funcionamento de uma organização criminosa para desviar e vender presentes recebidos pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. Segundo as investigações, os desvios começaram em 2022 e terminaram no início deste ano. Entre os acusados de envolvimento estão o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o pai dele, o general de exército Mauro Lourena Cid. O militar trabalhava no escritório da Apex, em Miami. Conforme regras do Tribunal de Contas da União, os presentes de governos estrangeiros deviam ser incorporados ao Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, setor da Presidência da República responsável pela guarda dos presentes, e que não poderiam ficar no acervo pessoal de Bolsonaro, nem deixar de ser catalogados. Nesta sexta, pelas redes sociais, a ex-primeira-dama criticou a decisão de Moraes. Michele questionou a quebra do seu sigilo bancário. Abre aspas, bastava me pedir, fecha aspas. E em seguida escreveu que fica cada vez mais claro a perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia que, segundo ela, tem como objetivo manchar o nome de sua família. A seguir, comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é preso sob suspeita de omissão no 8 de janeiro. Mais 70 invasores dos três poderes se tornam réus em nova decisão do Supremo Tribunal Federal. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.